Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para aprendermos mais. E neste momento, Mestre, nós pedimos a autorização do plano mais alto para nós darmos início. Obrigada e que assim seja. Que assim seja. Então, todo mundo já deve ter feito os apontamentos, né? Eu vou começar a comentar aquela parte de trás do livro, que tem um texto aqui, tá? Que é da contracapa, tá? Ó, contracapa. Depois nós vamos para aquela parte que tem uma fala do Joseph Goebbels aqui, bem aqui no iníciozinho, que eu chamei ele de abertura. E aí nós vamos entrar no capítulo propriamente dito, que é Minhas Experiências com o Espírito Joseph Goebbels, do Robson Pinheiro, né? Deixa eu abrir aqui. Então, eu não vou fazer a apresentação em PowerPoint nem nada desse tipo, gente, porque como a gente está montando ainda o estudo, vou fazer isso só depois que todo mundo passar. Vamos supor que tem muitos apontamentos que são coincidentes, né? Às vezes algumas pessoas vão perceber as mesmas coisas que a outra no capítulo. Mas tem coisas que a outra pessoa percebe que a gente não percebeu. E aí a gente vai fazer um compilado, pegar tudo, e aí sim eu vou fazer uma apresentação no final do estudo, depois de terminar o 16º capítulo, que a gente encerrar. Aí eu faço uma apresentação no PowerPoint bonitinho, e aí deixo todos os comentários de todo mundo já compilado, isso tudo pronto. Se alguém quiser fazer depois uma série de palestras com ele, se alguém quiser estudar por ele, entendeu? Fica de material para as próximas turmas, ou iniciar, né, nas próximas turmas, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui. Então, do livro Medicina da Alma, texto da contracapa. Eu vou ler, e aí, à medida que eu terminar de ler, eu faço os comentários, tá? E aí eu abro para quem quiser também acrescentar qualquer coisa de comentários daquilo que percebeu desse texto ou não. Cada um tem uma visão, então uma visão de um completa a visão do outro. Então ele falou assim: nunca houve tanto investimento nem tecnologia aplicados ao diagnóstico e tratamento de enfermidades. Apesar disso, os casos sem solução não parecem diminuir. O que está havendo? Talvez o homem não seja apenas um amontoado de músculos e nervos regidos pelo cérebro. E se as respostas estiverem fora dos limites estreitos da matéria densa, com a experiência de quem foi físico nuclear e médico, o espírito Joseph Goebbels, desencarnado no Holocausto e hoje atuante no espiritismo brasileiro, disserta sobre a saúde segundo o paradigma holístico, enfocando o ser humano na sua integralidade, de posse das ferramentas da doutrina espírita, aborda os chakras, as propriedades dos corpos espiritual, etérico e mental, a obsessão e tratamento das inúmeras patologias que têm a sua origem na dimensão extrafísica. Tudo isso sem descuidar da influência de atos, palavras, ideias, emoções na vida humana, mostrando com clareza que os preceitos de Jesus são, na verdade, um tratado de reestabelecimento da saúde humana em seu nível mais amplo. Então, quando ele fala lá em cima assim, ó, há todo investimento em tecnologia aplicado ao diagnóstico e tratamento de enfermidades, a gente tem que lembrar que esse investimento enorme em pesquisa e tecnologia para diagnóstico e tratamento de enfermidades sustenta uma indústria cujo maior objetivo é o lucro. Apesar de haver esse investimento vultoso, a manutenção das enfermidades sustenta essa indústria e a cura efetiva da enfermidade não é tão interessante nem desejada por essa indústria. Então, assim, por mais que se invista, por mais que se pesquise, né, às vezes um cientista, um pesquisador, ele está realmente focado na cura da doença, ou naquele mal, ou de amenizar, ou de dar um tratamento. Mas a indústria farmacêutica, na outra ponta, muitas vezes barra a questão da cura justamente por querer lucrar com isso enquanto der. Enquanto puder, vai lucrar com isso, né? E, além disso, a visão da medicina da Terra, tanto quanto a indústria farmacêutica, elas visam remediar apenas os sintomas, né? E desconsidera a verdadeira causa das enfermidades, ou acreditando que a causa é apenas fisiológica, né? Ou seja, a solução definitiva para uma cura não recebe o mesmo quantitativo de investimentos ou atenções.
né? Então, pensa, se a gente não considera o lado espiritual, né, o outro lado da vida, né, nesse sentido, da alma do ser humano, do espírito, a causa eu vou sempre achar que é fisiológica. E eu vou estar sempre remediando. Mas o que está fazendo essa doença, enfermidade aparecer, não está propriamente dita no físico. Ela vem de outra dimensão, né? Da dimensão espiritual. Aline, Então, oi. Um outro detalhe que eu vejo também tem, além das indústrias, né, quererem só lucrar, tem um lado também nosso, né, das pessoas, né? Sim. Eu falo de onde está surgindo. Tipo assim, Eu ia chegar nesse ponto, porque eu queria terminar só a linha de raciocínio e depois eu abro para. Porque aí, se eu tiver falado, beleza. Se não, vocês completam, tá bom? Pode ser assim? É claro que vocês vão ter muito para completar. Graças a Deus, todo mundo aqui estudou e todo mundo vai botar a sua percepção. Então, a pergunta é, mas de onde realmente surgem as enfermidades? Existe doença ou apenas doentes? E como nos tornamos doentes? Precisamos entender que tudo que pensamos, sentimos, falamos e agimos definirá nosso estado de saúde física, mental e espiritual. Não podemos mais acreditar que a nossa saúde depende apenas de medicamentos químicos e de cirurgias. O quanto o equilíbrio da nossa mente e do nosso espírito é responsável pelo equilíbrio da nossa saúde física. Bom, então aqui eu finalizo os apontamentos que eu tive, né, que eu fiz nessa primeira parte, né? Então, existe doença ou existe doente, né? Se a doença é do corpo físico, né, e ela não surge no corpo físico, então a gente é doente, não doente, a gente não existe doença, existe enfermidade causada por um mal da alma, do espírito, né? Então, que tudo isso que a gente vive, tudo que a gente vibra em termos de pensamento, de sentimento, aquilo que a gente está acostumado a falar, aquilo que a gente está acostumado a fazer, a agir, né, com o corpo, né, vai refletir na saúde nossa, sim, né? Agora sim, o Williker, passa a palavra. pode falar, Ana. Eu só queria comentar aquilo mesmo. Além da questão da indústria, né, tem, às vezes, isso que você acabou de falar aí. Acho que existe mais doentes do que Doença doenças. não existe, o Ezequiel já até falou, não existe doença, existe enfermidade. E enfermidade gerada pelo espírito. Justamente. Fala. E uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a perceber que está acontecendo na medicina, que eu acho que aumenta ainda mais nossa responsabilidade com esse estudo, é que a medicina propriamente dita está começando a ficar sem o tratamento para algumas doenças, porque a enfermidade é tanto nossa que hoje, por exemplo, você vai num médico, se você tem reincidência de uma mesma doença, né, pelo seu adoecimento mental, os médicos já não têm mais o que te prescrever. Então, eles, ao invés de tratar o que você tem, eles começam a tentar outros caminhos, porque eles já não têm mais uma resposta para aquilo. Então, não, peraí, não é isso aqui, não, é isso aqui. Então, a gente está começando... Então, fica inventando nomes diferentes para poder falar, não é disso, é outra coisa. Mas, realmente, o Ezequiel falou isso outro dia, que a medicina da Terra não vai, os remédios alopáticos não vão, daqui a um tempo, resolver mais nada, eles não vão ter efeito sobre o nosso corpo físico. Então, que a indústria farmacêutica vai ficar apertada nesse sentido e os médicos vão ter que se virar para entender o que está acontecendo. Outro dia eu procurei um veterinário, porque o meu cachorro estava com uma doença autoimune. É surreal, né? A gente pensando num cachorro, um animal com a doença autoimune. E o veterinário falou que até nos animais a gente está tanto automedicando os animais, ou vai em veterinários, eles vão prescrevendo medicamento em cima de medicamento, que agora já tem coisa nos animais que eles não conseguem mais tratar, porque viraram super bactérias e que eles não têm mais medicamento para usar, então eles estão indo para a medicina humana. Então prescreve, por exemplo, para um animal um remédio de tarja preta para um ser humano. E aí vamos ver o que dá. Ele confessou isso para mim, assim, aí foi meio chocante, sabe? Ver que até na medicina animal isso está acontecendo. Exatamente. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Lembrando, quem chegou agora, nós estamos fazendo comentários do texto da contracapa do livro, que falando sobre que os médicos e a medicina não estão mais entendendo a questão porque tanto avanço, tanta pesquisa, tanta tecnologia, mesmo assim continua
a coisa aumentando, né? De doenças, né? E de enfermidades, isso ele não está resolvendo nada ainda, né? Está sempre correndo atrás do prejuízo. Ana? Ana? Pode falar, Edé. Não, é porque eu achava que não estava escutando. Eu sou chega cliente lá, faz assim, ó, você é o 7º veterinário que eu estou procurando. É isso mesmo. Lembrando também, um comentário que o Ezequiel fez, que eu achei muito interessante, é o seguinte: foi permitida a proximidade dos nossos animais, né, domésticos, num nível tão próximo que eles começaram a ter enfermidades nos humanos. Mas isso não é de graça, não. Isso é para eles darem um salto evolutivo. É como se você fala assim, tem uma compensação aí. E essa compensação é a evolução que vai ser mais rápida nesse caso. Então, eles vão pegar realmente todas as doenças que a gente tiver, que, como diz, que era para ser nossa, mas vão canalizar para eles também, para dar uma aliviada, né? Eu vi um noticiário, rapidinho, falando que lá no Japão surgiu uma bactéria, né? Que está comendo as pessoas, comendo as carnes, não sei como é que faria isso. Até agora não tem antibiótico, né? Então, as coisas estão começando a acontecer, né? E aí a gente sabe, né, pelos comentários, né, que toda doença, ela tem a origem dela no espírito, né? Então, a gente tem que pensar, se a doença chegou em mim pelo espírito, né? Um animal que não tem essa elaboração psicológica que a gente tem nesse nível, por que eles estão adoecendo? Porque eles estão recebendo essa carga de nós. Então, se a gente quer que nossos animais sejam saudáveis, a gente tem que começar a repensar antes para a gente mesmo, né? Mais alguém que fez a parte do comentário lá da página da Conta Capa, quer comentar alguma coisa? Viu alguma coisa? Podemos prosseguir? Então, vamos prosseguir. Então, aí tem um texto de abertura, na página verdinha, que o Joseph Goebbels fala o seguinte: o futuro pertence ao espírito, e as diversas terapias que proliferam neste início de milênio de uma nova era serão irrigadas com o sopro renovador dos imortais, que tudo dirigem, objetivando levar o homem a descobrir o seu verdadeiro papel na humanidade e integrá-lo ao conhecimento de si para a sua planificação como filho de Deus. Esse pedaço aqui, eu fiz um comentário pequeno, mas eu acho que aquele capítulo 5 do Evolução para o Terceiro Milênio, que eu passei para vocês ao longo da semana, ele esmiuça isso com mais profundidade. Eu acho que se todo mundo leu, vai ficar bem claro ali o que acontece, né? Mas o que eu comentei foi: chegará um dia em que o ser humano constatará, sem sombra de dúvida, a existência do plano espiritual, dos benfeitores e malfeitores espirituais. Terá conhecimento sobre a origem das enfermidades, o motivo de existirem, sua função e nossa evolução. Entenderá, enfim, que a cura sempre esteve em suas mãos. E aí eu reforço, ver o capítulo 5, chama Desequilíbrios e Enfermidades, Moléstias Orgânicas, do livro Evolução para o Terceiro Milênio. Alguém quer comentar essa parte? Vocês chegaram a ler aquele capítulo 5? Quais as causas e porquê das doenças, das enfermidades? Chegaram a ver? Alguém fala oi, só para saber que vocês estão vivos. Pode tocar o barco. Metade. Alguém quer comentar a respeito dessa abertura? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Então vamos continuar. Então, entrando no capítulo 1, minhas experiências com o espírito de Joseph Goebbels. Em novembro de 96, já frequentava há alguns meses um grupo mediúnico no Centro Espírita Amor e Trabalho na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Àquela época, durante uma reunião na qual o médium Hércules Fernandes realizara pinturas mediúnicas, entrei em sintonia com elementos do plano extrafísico e foi apresentada à minha evidência uma cena. Vi um livro sendo colocado à minha frente e sobre ele caía uma rosa vermelha. Da rosa destacava-se uma pétala que se transformou em sangue, manchando o livro. Fixei o olhar para ver o que estava escrito no livro e pude ler o título, Medicina da Alma.
Nesse texto, ele já começa a ser introduzido na missão que ele tinha, né, de materializar esse livro no plano físico, né? E aí, a linguagem simbólica utilizada pela espiritualidade para nos mandar mensagens de forma mais precisa, já que a linguagem falada muitas vezes deixa a desejar. E também porque quando a gente está, às vezes, em desdobramento, ou até em reunião mediúnica, eu estou falando, eu não sou médium ostensiva, gente, mas eu vejo muitas pessoas que são médiums, tem sempre ficar falando assim, eu tenho dúvida se é meu, se não é, se eu que viajei na maionese ou não, se aquilo realmente é aquilo mesmo. E aí a gente fica naquela insegurança, né? Tipo assim, gente, o que é uma pétala virando sangue em cima do livro? O que pode ser isso, né? E aí, no caso, eu imaginei o seguinte, no caso da pétala transformando-se em sangue, talvez sugira que toda a perfeição e beleza somente são obtidas através do nosso esforço, envolvimento e desenvolvimento pessoal, sacrifício e renúncia, o nosso suor e sangue. Então, no caso ali, o livro teria que ser materializado, né? E isso exigiria dele, como diz, suor e sangue, vamos dizer assim, né? Mas é aquela história, né? Ele ficou, não sei se vocês lembram, né? No final da reunião ele ficou em silêncio, né? Aqui, ó. No final da reunião eu fiquei em silêncio e não desejei relatar o ocorrido, deixando para minhas reflexões as imagens percebidas. Isso também é uma insegurança dos médiuns, de falar assim, será que eu vi? Será que eu não vi? Será que é isso? Será que não é? Ou até processar aquela imagem que foi vista, né? Aquela visão, né? E até entender, né? Quando os demais médiuns tiveram a iniciativa de relatar suas impressões e o resultado de suas observações, uma das médiuns presentes diz ter visto um livro cair à minha frente com algo de cor vermelha envolver o livro. Olha só, para ela já foi menos coisa, não foi sangue nem foi pétala. Foi algo vermelho caindo sobre o livro. Mas era só. Ela não havia percebido mais nada. A partir de então, dei complemento ao relato da médium falando a respeito do que havia notado. Então, aí ele pega e toma coragem de falar, né? Se sente um pouco mais seguro a respeito do que ele viveu, ele vivenciou e viu, né? E percebeu, pela questão mediúnica dele, que realmente está. Então, se a pessoa viu, então é isso mesmo. Então, por muitas vezes, os médicos se sentem inseguros e receosos daquilo que captam e não entendem ou acreditam que são mistificações e excesso de animismo. Muitas vezes é necessário que a confirmação venha de fora. Alguém quer comentar até agora alguma coisa? O que sentiu dessa parte do texto? Não? Ninguém levantou a mão? Então, vamos continuar. Ocorre que, àquela altura, eu já vinha psicografando alguns textos do espírito de Joseph Goebbels, mas ele sempre instruía para guardá-los, pois não gostaria que fossem levados a público, ao menos naquele momento. Assim procedi conforme a sua orientação. Nesse caso, o médico ficou receoso, eu acho que ele ficou com medo de falar qualquer coisa a respeito lá do livro com a pétala virando sangue, né? Porque ele havia sido alertado para não divulgar informações fora de hora, né? Então, uma parte foi cautela, uma parte de insegurança, acredito. Nós somos muito precipitados e pouco conhecedores dos meandros do plano espiritual. Muitas vezes pecamos pela vaidade de mostrar serviço ou mostrar nosso grau de intimidade com alguns espíritos, como se pertencêssemos a uma seleta diretoria. Quando nos pedem sigilo, acreditamos fazer parte desse grupo seleto. Mas a espiritualidade enxerga muito mais além, enxerga que o que ocorre nos bastidores das sombras, dos movimentos de sabotagem, das investidas e assédio dos espíritos das trevas, para impedir que a luz do conhecimento se faça presente no plano físico. A divulgação de informações fora de hora e fora de lugar pode ser imensamente prejudicial ao andamento dos trabalhos dos tarefeiros de luz. Quem quiser ter um exemplo muito claro disso, dá uma lida nos livros do Dr. Inácio Ferreira. Lá tem uma série de incursões que eles fazem na parte do umbral e de áreas meio abismais, em que tem verdadeiros laboratórios organizados de espíritos das trevas que querem, por exemplo, colocar uma droga nova no mercado, ou fazer livros. Tem editoras, pra você ter uma ideia, editoras das trevas, querem publicar livros que confundam
que manipulam, que distorcem toda a parte espírita, que são livros espíritas. Olha como é que a gente tem que ficar atento. Então, assim, a gente tem que ter muito critério, né, na hora de escolher as obras que a gente lê ou de escolher o que divulgar na casa da mediunidade, né? Porque às vezes a gente pode estar prejudicando um trabalho, porque as trevas são muito organizadas, a gente é muito inseguro, né? Então, se a gente não se tiver uma firmeza muito grande, uma disciplina, uma organização muito grande, a gente põe tudo a perder, né? E às vezes atrasa por muitos séculos, né? E olha a responsabilidade disso. Aline, posso acrescentar uma coisa? Claro. Outro dia eu estava escutando um podcast, não era um podcast propriamente dito, não, era uma palestra. E o palestrante estava falando exatamente isso, assim, porque, de fato, né, quando a gente está ali saindo desse processo, né, de ser completamente ignorante, né, e abrindo para esse caminho, de fato gera uma confusão para a gente, né, porque muita coisa do que você começa a falar, por exemplo, de um espírito sofredor, passa por você também, né, não passa só por ele, diz muito da gente, acho que por isso que gera muita confusão. E aí o palestrante fala exatamente isso, de uma importância da gente conversar entre a gente, por exemplo, depois de uma reunião mediúnica de uma sexta-feira, por exemplo, a gente conversar, o dialogador conversar com o médium, falar, olha, te senti mais seguro, né? A comunicação estava mais fluida. E o médium também perder essa timidez e o medo de errar, porque a gente vai errar. Vai, Né? vai. Ninguém é médium perfeito. Nossa, nós estamos longe, longe. Pois é. Então, assim, a gente se abrir para isso, até para a gente entender, assim, o canal de comunicação, ele está ficando mais aberto ou a gente está se travando mais, a comunicação está ficando mais difícil para o dialogador. Sim. Então, é importante isso, né? Assim, e a própria vivência, o próprio estudo, eles vão dar uma base boa para o médium, né? O médium que não lê, que não estuda, ele está fadado a ficar eternamente inseguro, eternamente duvidando de um monte de coisas, né? Então, quem é médium ostensivo tem que ler, tem que estudar, tem que realmente se instruir nesse aspecto. E, lógico, a conversa com alguém mais experiente, né? A gente até conversou isso semana passada, né? De trocar ideia com pessoas que já passaram pela experiência, né? Estudar uma, falar, então é assim mesmo, então não tô viajando na maionese, ou então o caminho correto é esse. É lógico que a gente também tem que ter critério e ter cuidado com as informações que a gente divulga, né? No caso aqui do livro, né? Igual ele está falando aqui. Ele viu o livro escrito Medicina da Alma e tudo mais, e viu o sangue e tal, isso aqui é tipo... É uma imagem muito simbólica, eu acho que ele não tinha nem muito como elaborar muita coisa, não, né? Tipo, sai e fala, eu vi só isso, né? Mas o que é que o livro ia trazer, ele provavelmente não sabia, né? Então, mas a gente tem que ter cuidado e ter critério, sim, sempre, sem ter caridade. Então, vamos lá, continuando. Mas alguém quer comentar? Então tá. No início de 1997, mais precisamente em janeiro, o benfeitor espiritual me pede para ficar à sua disposição e, se possível, que me retirasse para algum lugar junto à natureza. Ele prosseguiria os escritos e os reuniria a todos num volume a ser publicado, e o título seria Medicina da Alma. Nesse trecho, nós vemos a importância das energias puras da natureza, longe das influenciações urbanas, da psicosfera suja das grandes cidades, para que os trabalhos de comunicação e materialização do livro não fossem prejudicados. A gente leu isso em Mensageiros, né, quando teve uma passagem lá dos trabalhos perto de uma área de animais, vocês lembram disso? Do gado, né? O gado emitia uma energia, a natureza emitia outra. Então, assim, na psicosfera urbana está muito poluído para ter uma comunicação mais limpa, mais direta, mais simples, mais precisa, né? Então, ele pediu justamente para isso. Vai ficar à disposição, vai para um lugar próximo da natureza, isolado, e aí, com certeza, a espiritualidade deu um aporte ali de proteção para ele muito grande. Concluída a psicografia do livro, 2 semanas antes do Carnaval de 97, fui presenteado por um amigo. Olha só, essa parte eu achei tão interessante.
Fui presenteado por um amigo, Marcos Leão, com um plano de saúde que poderia me dar cobertura imediata para qualquer procedimento médico, inclusive cirurgias e exames, em virtude de uma campanha promocional que abolia as carências típicas nesse tipo de produto. Do nada, né, gente? Chegou lá, né? Na verdade, era um seguro-saúde. Não imaginava o que poderia ocorrer comigo, pois até aquele momento não havia experimentado nenhum problema de saúde grave que justificasse apenas para mim a preocupação em ter um seguro-saúde. Aí você fala assim, foi muito coincidência, né? O fato esse fato ter ocorrido, né? Do nada, sem necessidade premente. Ele não estava doente, né? Que quando a pessoa fala assim, eu estou sentindo umas coisas assim, pode ser isso, pode ser aquilo, vamos fazer um plano de saúde, que aí você vai ter cobertura de cirurgia, de tratamento e tal. Mas ele não estava, né? O amigo ofertou um plano de saúde completo sem razão aparente, né? Na verdade, ele deve ter sido inspirado a tomar a tal atitude por inspiração da espiritualidade que já tinha planos futuros, né? Então, a gente vê isso, gente, na vida da gente o dia inteiro. É as coisas que surgem do nada, fulano trouxe um negócio para você, fulano falou isso. É tudo sincronizado. É a providência divina fazendo as coisas que tem que chegar até você, chegarem até você. Mas, para isso, você tem que fazer por onde também, né? A gente fala assim, a espiritualidade trabalha para nos ajudar, mas se a gente não se ajudar primeiro, se a gente não fizer por merecer, não trabalhar para merecer, aí fica difícil. O livro Medicina da Alma logo entrou no processo de diagramação e preparação, pois desejávamos publicá-lo ainda no início do ano. Todos nós estávamos ansiosos na Casa dos Espíritos, que então mal haviam começado suas atividades, pois aquele recém-terminado era o segundo livro a ser publicado. Nada sabíamos, entretanto, acerca da programação do alto e do autor espiritual. Novamente, o sigilo criterioso para não prejudicar o andamento do projeto. Ou seja, a gente acho que por vaidade, por uma série de fatores, por orgulho, a gente quer falar, olha como eu sou importante, eu estou num projeto do livro assim, assado. A gente é muito idiota, né, nesse ponto. Então, para isso, para essa tola vaidade não atrapalhar, eles mantêm o sigilo mesmo. E as coisas estão rolando, os trabalhos e as programações e os planejamentos e execuções estão acontecendo lá no plano espiritual. Alguém quer comentar? Gente, vocês leram e fizeram um apontamento em que parte desse livro? Bom. Na verdade, assim, eu tenho até fiz assim, umas anotações, só que eu acho que se eu falar, eu atropelo o que você vai falar. Mas achei super interessante. Inclusive, eu não sei se é mais para frente, porque eu li essa parte inicial, né, e li o primeiro capítulo, e quando fala da questão, primeiro, né, dessa parte que tudo foi voltado para que ele tivesse experiência realmente daquilo que ele estava escrevendo, né? Então, ele precisava vivenciar para ver o que ele está escrevendo. E aí, por isso que a espiritualidade já preparou, tipo, você vai precisar de um plano de saúde lá, porque na frente ele vai ter que sentir na pele o que vai ter que fazer, vivenciar a experiência, então vão deixar. Então, às vezes, para quem, como ele no caso, né? Pô, eu tô bem de saúde, por que eu ganhei um plano de saúde? Cara, não pergunta não, nem pergunta em voz alta, não dúvida. A pergunta logo em seguida vem, ó, o que você está, a justificativa, a razão para aquilo, entendeu? E aquela questão, estava trabalhando com o Joseph, mas isso não quer dizer que ele também está livre de enfermidades, né? Então, ele precisou de vivenciar isso, até porque, assim, por mais que a gente tenha a nossa proteção, se a gente está no meio de vibrações que não são muito elevadas, né? E eles citam, acho que talvez, eu não sei se é um pouco mais na frente, né? Raiva, ódio, que acaba descendo sobre outras, né? Isabel, na verdade, Bel, ele comenta no livro aí que o Joseph falou para ele que ele precisaria passar as coisas, né, que não é só escrever, entendeu? Exatamente. E o que eu posso relatar para vocês é o seguinte, falar um pouquinho. Eu e a Flávia, nós tivemos a felicidade que a gente trabalhou lá na Casa de Avenida Batista, né, que foi fundada pelo Robson, né? E ele já contou essa história lá, né? Quando ele dava palestra lá, ele chegava no grupo e já contou essa história assim pra gente ao vivo, assim, entendeu? Legal. Ele é até engraçado do jeito que ele fala. Mas basicamente é isso mesmo, a experiência que ele passou foi bem pesada.
E aí, no caso ali do que está falando, o que estou dizendo é a providência divina que trabalha, e a gente às vezes fica assim, igual um bobo, né? Tipo assim, não sei o que está acontecendo. Então, gente, põe a barba de molho, como diz, põe as barbas de molho, se está vindo. É bom a gente ter esse senso de observação para entender os sinais que estão chegando para a gente. Esse sinal para ele, de como que o amigo ofertou um plano de saúde, tipo, olha, eu acho que vai acontecer alguma coisa aí, vai rolar um negócio aí. A gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, tá? Continuando então. Ainda faltavam alguns dias para os originais rumarem em direção à gráfica, quando numa conversa com o espírito Joseph Goebbels, ele me disse: não permitirei que você publique um livro sem atestar com a sua experiência a qualidade do seu conteúdo. Certamente me envergonharia diante dos benfeitores da espiritualidade caso me utilizasse de um médium que não houvesse dado testemunho a respeito do trabalho. Não basta psicografar um livro, é necessário que você experimente o valor da sua mensagem. E antes de continuar essa parte, eu queria lembrar o seguinte: não é porque a gente está no espiritismo, não é porque a gente está mudando, renovando a nossa forma de pensar, que a gente deixa de ter os resgates e deixa de ter as provas. Nosso planeta é provas e expiações, ainda vai acontecer. A gente não está garantido nesse sentido, não. Todos nós temos um passado aí que a gente tem que resgatar, que a gente tem que reparar. Isso vai acontecer, só que vai acontecer de uma forma mais amena se a gente trabalhar para o bem e a coisa ser amortizada, minimizada, né? Mas mesmo assim, tem coisas que não dá para fugir delas. Ontem eu assisti o filme Predestinado do Zé Rigor, né? Estreou na Netflix. E só um minutinho, Isabel. E aí ele curou um filho e o outro que já estava doente há muito mais tempo, desde mais cedo, não foi curado. E ele falou assim: você curou meu irmão, cura, me cura. Ele falou assim: eu curo, ele só vai curar aquilo que é para curar, não é para curar, não é para curar, porque a pessoa tem que passar por aquilo. Então não tem jeito de a gente fugir dos nossos resgates, né? Tem como a gente se sentir amparado, que tem um pai ou uma mãe que ajuda, que é amoroso, um amigo que às vezes apoia, sei lá o que, um marido, uma esposa que apoia, mas que torna a experiência assim, suportável. Mas dizer que vai tirar aquilo da sua conta, não tira, gente. A fatura chega, só que ela vai chegar com desconto ou sem desconto. Pode falar, Isabel. E eu acho também que até ele mostra aqui, né, essa questão do Joseph falar com ele que ele tinha que experimentar até aquilo que ele está escrevendo. Eu acho que se a gente está disposto a ter instrumentos de auxílio, então a gente, quando vivencia alguma coisa, a gente tem condições melhores de auxiliar o outro. Então, por exemplo, se você passa por alguma situação, né? Então, se você, por exemplo, passa uma situação de uma enfermidade, você se cura, você tem condições maiores, melhores de auxiliar um outro que passa... Até para dar esperança para o outro, né? Ser o agente da esperança, como o Ezequiel fala, de que, olha, eu consegui, você também consegue, né? Eu dei conta, você também dá, né? E a gente encher de esperança um coração ali que às vezes está muito sufocado, né? André, quer falar? Andréia? Levantou a mão? Não? Se estiver falando, o telefone, o áudio está mudo, tá? Então, aqui, ó, aí ele fala assim: ainda assim, eu não imaginava que poderia se esconder por detrás das palavras de Júlio. A fé sem obras é morta, gente. Como o livro em questão teria credibilidade se seus postulados não fossem experimentados, vivenciados e confirmados pelo próprio médium? O exemplo arrasta. Aquilo que aprendemos nos livros da doutrina, nós temos coragem de colocar em prática? Aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou lendo, eu estou colocando em prática? Eu estou virando um exemplo para o meu próximo, vamos dizer assim? Nós temos a certeza de que o que aprendemos lendo é realmente uma verdade a ser evidenciada? Ou ainda só temos a informação, mas não temos a fé que remove montanhas? Quantas vezes temos a oportunidade de experimentar momentos de maior aprendizado, de dor, e por medo, por não ter fé, fugimos do momento da prova de exemplificação, né?
Então, nesse caso ali, ele estava... Quer alguém falando comigo, não? Peraí. Não, é porque meu microfone, a internet está muito ruim. Não, eu só ia comentar, né, que, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente cria uma aura de misticismo em torno de qualquer situação que acontece conosco, né? Ou seja, eu acho que realmente muita coisa tá, né, realmente precisa acontecer, mas eu acho que nós espíritas, de uma forma geral, a gente corre muito risco de o tempo inteiro a gente está fadado à fatalidade, né? Ou seja, não, tem que ser assim, precisa ser assim, teria que ser assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que a gente, muitas vezes, cria enfermidades, né? Em função de situações que a gente, por essa forma de pensar, que eu acho que é distorcida, né? Porque a gente não é robô, a gente não está aqui simplesmente, né, para ser manipulado. Então, assim, eu acredito que a providência divina, ela não nos traz provas, mas, ao mesmo tempo, ela nos traz possibilidades de reverter muitas provas, né? Eu falo isso, nem todo mundo concorda, mas para mim é uma verdade que eu acredito, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Então, assim, não quer dizer que eu vá deixar de passar por certas situações, mas a partir do momento que eu tenho isso como uma verdade absoluta, eu não me permito, né, muitas vezes, vencer algumas questões que eu poderia em função dessa falsa fatalidade que a gente coloca em nós mesmos, né? Então, assim, eu assisti uma palestra em que uma senhora, eu não lembro se eu já comentei isso aqui, desculpe se eu vou ser repetitiva, ela era mãe de um autista que se automutilava, que tentava espancar a mãe, né? E o palestrante foi extremamente insensível e falou com ela que ela tinha que ter resiliência e resignação, porque era uma prova que ele estava passando por algum ato que ele cometeu no passado. Então, que ela teria simplesmente que aceitar. Eu estou dando esse exemplo, que eu acho que é um exemplo assim, até muito, muito forte. E aí ela ficou muito chateada, ela falou, eu vim aqui em busca de conforto, não em busca de punição, né? Então, assim, porque muitas vezes devia ter a escolhido gente... melhor as palavras, que ao invés Sim, de jogar mas eu acho... falar de Sim, resignação e resiliência, mas colocando ela para cima, colocando a situação que vai melhorar, que a tendência, né, é melhorar. Qualquer coisa nesse sentido, como o Ezequiel fala, a gente tem que ser agente da esperança. A palavra, sim. gente, a palavra falada, ela tem um poder absurdamente grande. Então, se a gente Mas fala certas coisas, a gente pode derrubar uma pessoa. eu quis dar esse exemplo, que é um exemplo bem, assim, Extremo, eu acho né? que fora da maior parte das realidades, mas infelizmente isso tem acontecido com alguma frequência, e muitas vezes a gente nem percebe, até com nós mesmos, a gente se autopune, né? Ou seja, a gente não se dá o direito, como eu comentei, de vencer as nossas limitações, dificuldades ou mesmo provas de uma forma positiva, né? Eu acho que e nisso vem a questão das enfermidades, porque a gente tem isso, eu acho que de uma forma até muito exacerbada, né? Ou seja, não, isso é porque eu teria que passar por isso. Por que não pensar da seguinte forma? Eu vou conseguir passar por isso sem o peso, né, que me colocaram, ou que muitas vezes eu mesma me coloquei, e eu vou conseguir redimir dessa prova de uma forma muito mais leve, né, com a forma como eu vou mudar a minha atitude, o meu pensamento. Então, assim, é só porque eu acho que a gente muitas vezes exacerba a nossa autopunição, e eu acho que isso gera um problema para nós, para os nossos animais, para quem está no nosso entorno, os nossos colegas, seja de centro, seja de trabalho, para a nossa família. Gente, E eu acho que isso é passível de transformação, igual você falou. Mesmo uma situação extrema, igual essa desse caso que você contou, ou em outras situações não tão extremas, né? A gente vê que é o seguinte, está tudo nas nossas mãos. Essa semana, por exemplo, o Ezequiel estava comentando numa ficha lá da pessoa
que estava destruindo o corpo dela, pelo estilo de vida dela, pela maneira que pensa, pela maneira que come, pelo estilo de vida no geral. E que era para ela viver 85 anos. Era para viver 85 anos. Ele falou assim, não vai viver 85 anos, porque você está desgastando excessivamente o seu corpo. E quando eu falo desgaste, não estou falando só de comida, de bebida, não. Estou falando do grau de ansiedade, do grau de desequilíbrio mental que a pessoa fica, que ela come os minerais, esgota os minerais do organismo, entendeu? Então, assim, todas as enfermidades da alma que fazem o corpo padecer. Aí eu perguntei para ele assim, se ela parasse hoje de fazer o que ela faz, que está destruindo o corpo dela, e revertesse esse quadro, vamos supor, vai mudar a dieta, vai parar de beber, vai parar de fumar, sei lá o quê, né? Parou de fazer tudo que estaria desgastando excessivamente o corpo dela. Ainda assim, ela teria 85 anos. Ele falou, não, aí já teria um pouco menos. Mas se ela parasse hoje, ela teria como reverter essa situação, uma parte dela. E ainda tem um detalhe, se essa pessoa ela excede em termos de bem que ela faz, tipo, ela faz muito mais bem para o próximo, ela trabalha muito mais pelo próximo, ela se esforça por se melhorar o máximo possível, evoluir, se instruir e tudo mais, não só ela reverte para 85, quando ela ganha mais 10 anos aí de moratória na brincadeira. Entendeu? Então, olha só o poder de transformação que a gente tem na mão. Não é uma questão só eu vou reverter porque aí eu consigo viver 85. Não, bicho, pensa mais além. Pensa que você pode fazer o famoso dê a capa e dê tudo logo de uma vez, né? Se te pedirem, como é que é aquela passagem da Bíblia? Se te pedirem isso, você dá isso e mais tanto. Vai além. Então, se eu tenho condição, vai além, que eu consigo reverter e ainda melhorar no caso, entendeu? Tranquilo, gente? Tem um telefone aqui. Deixa eu ativar essa música aqui, dessa. Então, nós temos 7 minutos, tá? Eu vou só pegar um trechinho aqui a mais para a gente encerrar, senão a gente avança no horário da reunião. Nesse aspecto, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Quer acrescentar? Achou que está tudo explicadinho? Está tranquilo? Então, vamos continuar. Na segunda-feira que antecediu o carnaval, comecei a sentir algumas dores abdominais. Tirando proveito do plano de saúde que meu amigo me havia oferecido, imediatamente procurei o médico. Fui informada, através de um rápido exame clínico, que meu caso era algo muito comum, apenas problemas intestinais. Naquela época, eu tinha por hábito comer muito, muitíssimo. Gente, essa parte aqui, ó, esse hábito de comer muito, muitíssimo, é aquele caso dessa senhora que eu estou te falando. Que às vezes a pessoa se mata, tira o tempo dela, esgota o tempo dela de programação, de projeção, de encarnação, porque excede na bebida, na comida. Então, no caso aqui, ele tinha por hábito comer muito. E, portanto, que sentir era somente o resultado dos seus abusos alimentares. Então, tudo tem consequência, né? O plano de saúde ofertado pelo amigo fazia parte de um plano de experimentação ao qual o médico iria passar. A bondade da espiritualidade é imensa conosco. Eles trabalham incansavelmente para que tudo de que precisamos chegue até nós. Mesmo aquilo que a gente acredita ser ruim, né? Então, igual está falando ali, ó, ele ia passar, para exemplificar o livro que ele ia publicar, ele tinha que passar por aquela enfermidade. Mas ele ia passar sozinho? Não, a espiritualidade já tinha providenciado um plano de saúde para ele, dos bons, para ele poder não ficar desamparado. Gente, isso acontece o dia inteiro na vida da gente. A gente que acha que não, mas acontece o dia inteiro. A gente não tem ideia das coisas que são amenizadas para chegar na gente, às vezes porque a gente, às vezes, teve um pouco de boa vontade, ou trabalhou pelo próximo e mereceu aquele amparo. Né? A gente tem que lembrar disso. Então, imagina, tudo que eu faço de bem ao meu próximo volta para mim assim, né? Que a gente vê que a gente não está desamparado hora nenhuma, né? Então, no caso dele, foi o plano de saúde, que a espiritualidade já tinha com certeza inspirado o amigo dele, né? E aquilo que a gente acha que é ruim, na verdade, já foi amenizado uns 80%, né? Então, a gente tem que pensar nisso. A gente reclama demais da vida. A gente tem que parar com isso. A gente tem que ser grato, porque a gente não sabe o que está
rolando nos bastidores que aquilo ali já foi aliviado uns 50%, 80%. Entendeu? Tranquilo, gente? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Eu quero ver esses apontamentos, porque ninguém fez apontamento nenhum durante essa semana. Quero ver o que vocês vão escrever aí. Por favor. Depois do que foi falado aqui, viu, gente? Vocês, vai ficar gravado e a gente vai colocar lá no grupo. E aí vocês depois dão mais uma passada de revisem o vídeo para ver se vocês têm mais apontamentos, esse mundo de apontamentos que vocês fizeram, tá bom? Então, vamos encerrar então, gente? Então, eu estou com medo de avançar no horário E a gente continua no próximo domingo. Pode ser? Tá tranquilo? Oi, só um comentário. Você assistiu o filme Oppenheimer? Oi? Você assistiu o filme Oppenheimer? Ainda não. Eu assisti. Nossa, gente, eu fiquei, na hora que eu estava lendo essa parte do Joseph, eu assisti esse filme e vou assistir de novo. Ele conta exatamente essa parte que eles construíram a bomba atômica e que alguns, quando descobriram o que era, né, para que servia a pesquisa deles, que quiseram sair. E aí o Joseph estava no meio disso, né? Vai falar da bibliografia dele no próximo capítulo, a gente vai ver exatamente isso. Vale a pena assistir esse filme, viu? Acho que é umas 3 horas, se não me engano, de filme. Acho que foi do ano passado, foi lançado no ano passado. Mas ele já tem na Netflix. Se vocês conseguirem assistir, vale a pena. Muito bem. Muito bom. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Acho que não, Ana. Tá tranquilo? Então é isso. Vou pedir para a Beth fazer a oração final para a gente, Beth. Você faz? Faço sim. Tá bom. Gente, obrigada, viu? Mas você pode esperar, semana que vem tem muita coisa para a gente falar. Então, vamos lá. Vamos respirar, gente. Pensar em Jesus. Agradecer a oportunidade que nós temos do estudo, de estarmos reunidos numa casa séria, como fala o Ezequiel. A oportunidade de encontrar os nossos amigos de outras eras e trabalhar e exercer o bem, né? Uma oportunidade que temos de estar reaprendendo aí e entrando no caminho do bem novamente. Ó Pai querido, agradecemos por todas as oportunidades e pedimos, Senhor, nesse dia, que todos os irmãos que se encontram desamparados possam receber as suas vibrações de paz, de amor, de misericórdia, sentir dentro de cada coração o espírito cristão, o espírito de fraternidade, a força para continuar na jornada. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigada, então. Até daqui a pouco. Tchau, Até. gente. Tchau, Tchau, gente.